Eu fiz uma enquete com o pessoal aqui do próprio YouTube, perguntando o seguinte: qual é a empresa dentro do setor de papel e celulose que você mais gosta? Algumas pessoas ali comentaram Suzano, outras até, e foi uma grande quantidade de pessoas, comentaram a própria Klabin. Só que, surpreendentemente, a que ganhou essa pergunta, que foi mais comentada ali, foi a Irani. E aí, de uma certa maneira, eu até compreendo o porquê. Porque se você for pegar a cotação que fechou a R$ 8,29, uma queda na sexta-feira ali de 2,13%. E claro, se você for puxar do começo do ano para cá, muitas pessoas viram, André, a empresa só tem caído. Será que existe a possibilidade de a empresa começar a engatar aqui uma alta e voltar, por exemplo, para valores como ela já alcançou há menos de um ano atrás, vamos dizer assim, ali a R$ 13 exatos? Dos R$ 13 para cá, você acumula uma perda atual, né, de 36,23%. E aí, a pergunta que fica é: será que agora vale a pena investir em Irani? Será que os preços agora estão atrativos? Bem, aqui eu vou te dar um presente. Basicamente, no nosso grupo lá do WhatsApp, que inclusive é o link aqui na descrição, você está convidadíssimo a conhecer, eu fiz um valuation junto com o pessoal. E chegamos ali a um preço bastante interessante, no valor de R$ 7,80 por cada uma das ações da Irani. Claro, não foi R$ 7,80 cravado, R$ 7,84 para ser mais específico. Algumas pessoas chegaram a um preço um pouco maior, R$ 8,15, outras chegaram a preços menores, R$ 7,60, R$ 7,50, mas de uma certa maneira foi um consenso que nós temos algo em torno ali dos R$ 8 como um preço razoável para se pagar na Irani. Tudo isso com base nos resultados que nós tínhamos antes da divulgação do primeiro trimestre. Depois que divulgaram os resultados atuais, muitas pessoas ficaram assustadas. Por quê? Porque o lucro caiu muito. Mas o lucro contábil, não o lucro caixa, não o resultado caixa da empresa. Mas tudo isso depois eu vou explicar para vocês. Continua aqui no vídeo porque eu vou dividir basicamente em três partes. Um pouco aqui da empresa para a gente entender se ela perdeu ou não fundamentos depois daquela grande queda. Vou mostrar bem rapidamente aqui um porquê que você não deve olhar exclusivamente o indicador. E no final eu vou falar um pouco de dividendos aqui com você. Então vamos lá. Primeira parte eu vou comentar um pouco da Irani, né? Papel e celulose, uma empresa basicamente que está dentro desse macro segmento na questão de embalagens. Tem ali a embalagem originária, né, que ela mesma produz, e tem aquelas que são advindas de reciclagem. Independentemente de você saber, olhar e entender cada uma delas, você tem que saber para que cada uma dessas embalagens é utilizada. No geral, as que são recicladas, elas não podem ter destinação para alimentos. Então, você vai receber, por exemplo, uma roupa em casa, você vai receber algum eletrodoméstico, etc. Normalmente esse papel, quando ele é da Irani, ele é reciclado. Agora, quando você vê, por exemplo, esses aqui, papel, por exemplo, do McDonald's, aquela sacola de papel, como eles estão mostrando aqui, basicamente esse daqui, quando vem com alimentos, a Irani precisa ter esse papel originário, ou seja, ele tem que extrair ali a celulose ou comprar essa celulose e então fabricar pela primeira vez aquela caixa de papelão. Isso é interessante de você saber apenas para fins de curiosidade. Agora, o que é interessante você saber também é que a Irani, ela divulgou basicamente aqui a tese de investimento. Eu acho esse documento muito interessante para você compreender um pouco da história, um pouco da evolução da empresa no geral, mas o que eu quero que você saiba, que isso daqui sim é importante, é que a receita líquida nos últimos 12 meses dela foi de 1,6 bilhão. Da onde que vem tudo isso? Bem, você precisa entender que basicamente aqui a receita líquida está em embalagem sustentável de papel ondulado e você tem aqui papel para embalagem sustentável, tá bom? Então basicamente você tem aqui o papel ondulado, que é esse daqui que você pode ver, que é essa caixa de papelão, e você tem aqui essa embalagem sustentável, tá bom? E você tem uma parte pequena que representa aqui 4% da receita total, que vem de resinas sustentáveis como o breu e a telembitina. Depois que você compreendeu também como que a empresa ela funciona, algumas perguntas aqui ficam. André, depois daquela grande queda no lucro de mais de 50%, o que aconteceu? Bem, você precisa saber que existem efeitos na contabilidade que você tem que contabilizar um prejuízo, você tem que contabilizar uma perda, mas essa perda não necessariamente vai gerar um impacto no caixa da empresa. Tudo isso eu falo mais especificamente no meu livro de investimentos, que é o primeiro link aqui na descrição, espero que você goste. É um livro que eu criei desde o zero, sem nenhuma inteligência artificial, destinado a um investidor que não conhece nada sobre balanço patrimonial, demonstrativo de resultado e fluxo de caixa. Então, para colocar todo mundo no mesmo pé, tem esse livro aqui, fique à vontade para conhecer. Agora, o que é importante nós compreendermos daquilo que eu falei? Existem resultados que eles são de efeitos contábeis e aqueles que são de efeitos caixa. Basicamente, o lucro da Irani foi impactado por um efeito não caixa, porque ele contabilizou perdas ou, na verdade, alguns ajustes por conta de
material biológico. Então, estamos falando ali de uma madeira que eles não conseguiram utilizar, ou de uma floresta que foi contabilizada de uma outra forma e, de uma certa maneira, teve uma perda nesses ativos biológicos. Tudo isso é contabilizado lá na DRE. Agora, quando nós vamos para a DFC, ou seja, o demonstrativo de fluxo de caixa que está aqui, você pode ver, basicamente, que a empresa, em relação ao primeiro trimestre lá de 23 com o de 24, ele basicamente, na sua receita operacional, ficou bem estável. Você pode ver aqui, ó, o caixa gerado nas atividades operacionais, tá bom? Ó, o caixa gerado nas atividades operacionais ficou aqui, ó, 97, isso em 2023 e 106 milhões agora em 2024. Quando você vai descendo um pouco, você tem a questão dos investimentos, você tem a questão também dos financiamentos, não importa muito cada um dos ícones aqui, eu quero mais que você compreenda que, no geral, a empresa terminou este primeiro trimestre de 2023 com uma geração de caixa de 21,2 milhões de reais, tá bom? Esse valor aqui, e hoje ela tem uma posição de caixa bastante interessante. Além disso, o que mais precisa saber dessa empresa, já que eu te falei que existem efeitos caixa e efeito não caixa? Você precisa saber com base em que os seus dividendos serão distribuídos. E para isso, você precisa ir aqui para o ponto 7.1, que basicamente ele diz o seguinte, que a distribuição de dividendos e ou juros sobre capital próprio será feita trimestralmente. Maravilha, a primeira coisa que você já tem aqui, você já sabe a periodicidade. Maravilha, trimestralmente. Quanto? Agora você vai receber 25%. Maravilha, você já sabe a segunda coisa, você sabe quanto você vai receber. Agora, que também é importante você saber é sobre que base você vai receber 25%. Sobre o lucro líquido apurado. Maravilha. Então você já sabe aqui no terceiro ponto que é em cima do lucro líquido. Por que tudo isso aqui é importante? Para você entender primeiro quando você vai receber. Razoavelmente quanto você vai ter de ideia dos seus dividendos e sobre o que você vai calcular. Já que eu te falei, portanto, que é sobre o lucro líquido e não sobre a geração de caixa, você já tem que entender essa diferença. Portanto, ativos biológicos ou, vamos dizer assim, efeitos contábeis podem impactar no seu dividendo, mas, de uma certa maneira, não impactarão a operacionalização da empresa, não impactarão o operacional da empresa. Bom, isso é importante. Além disso, que é importante você saber também, neste item 7.3, eles dizem o seguinte, que a companhia poderá distribuir dividendos adicionais com base na demonstração financeira anual em montante de 50% do lucro líquido anual. Então, olha só, eles estão falando de dividendos adicionais, de acordo com as demonstrações financeiras anuais. Quando que essas demonstrações elas são disponibilizadas? Lá no quarto trimestre de cada ano, porque para você contabilizar o ano, você precisa fazer isso. Ou seja, durante o ano, eles vão distribuir 25% sobre o lucro líquido. Eles podem, lá no final do ano, dependendo das condições da empresa, distribuírem até aqui 50%. Desde que você tenha uma condição, e essa condição é muito importante, que a dívida líquida sobre EBITDA da empresa esteja igual ou inferior a 2,5 vezes. Então, você precisa saber um pouco aqui da alavancagem. E já que essas 2,5 vezes a sua dívida líquida EBITDA é um indicador importante, nós precisamos, claro, dar uma olhada aqui. Como que foi no primeiro trimestre de 2024? Nós temos uma dívida líquida EBITDA menor do que aqueles 2,5 vezes, mostrando que, ao final do ano, se as condições se mantiverem da maneira que estão, nós teremos provavelmente dividendos adicionais de até 50%, tá bom? Isso daqui é bastante importante de você compreender. Tudo isso mostra aqui a solidez financeira da empresa e é importante, quando você vai fazer um investimento numa empresa, acompanhar como que estão os desdobramentos da empresa, ver se ela está gerando caixa, ver se seu lucro é impactado com alguma coisa que é recorrente, que não é recorrente, que é efeito caixa ou efeito contábil, e tudo isso é muito importante para você se tornar um investidor muito melhor. E exatamente por isso que, mais uma vez, eu reforço aqui a questão do livro. Agora, o que eu quero, por fim, trazer? Será que o preço aqui que eu estou mostrando para você, ele realmente deve ser um indicador importante? Eu, particularmente, tenho a filosofia que, depois que eu analisei toda a empresa, que eu compreendi que ela tem indicadores financeiros razoáveis, que o seu endividamento está bom, que ela tem uma política de dividendos razoável, a empresa também, especialmente aqui falando da Irani, ela tem um projeto de recompra de ações. Além disso, também, projetos operacionais como o próprio Gaia, que
já está ali em fase de maturação, fase final. Pensando em tudo isso, eu falo, poxa, deixa eu fazer o valuation. Agora, o valuation ele está de acordo com o preço de tela? Será que está dando uma certa abertura? Qual é mais ou menos a margem aqui que a empresa ou que o mercado paga por essa empresa? Só para te dar um vídeo final e uma indicação que eu vou deixar aqui para você, você sabe como calcular um preço teto de uma ação? Então, vou deixar esse vídeo aqui, deixar também nossa área de membros para você conhecer um pouco mais do meu trabalho. Espero que você goste e por hoje é isso. Muito obrigado e tchau!